amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nessa feita nós iremos estar trazendo uma série de estudo, para nós aprendermos mais a palavra de Deus. E vamos dar início a um mini curso sobre apologética para nós entendermos mais essa área e sabermos nos defender. Essa primeira aula nós iremos estar começando a falar e aprender um pouco como identificar uma seita nessa primeira etapa. E dentro desse primeiro módulo que nós iremos estar estudando como identificar uma seita, nós iremos estar trazendo a introdução, a pluralidade religiosa, por que estudar falsas doutrinas. Vamos dar a definição dos termos, as características de alguma seita e como abordar algumas seitas dentro desse primeiro módulo que nós iremos estar estudando nessa oportunidade. Claro que vai ser vários vídeos, para não ficar muito grande. Então nós iremos estar estudando de tema por tema, cada vídeo um tema diferente. Então, nesse primeiro módulo nós iremos estar falando como identificar uma seita. É o primeiro ponto que nós iremos estar falando e vamos estar trazendo uma introdução para nós entendermos um pouco mais sobre isso. Na nossa introdução nós iremos estar falando e identificando aqui, falando que as pessoas têm o direito de professar a religião de sua escolha. Isso é, a pessoa tem a livre escolha e liberdade de estar escolhendo sua própria religião. A tolerância religiosa é expressiva a todos. Isso não significa, que todas as religiões sejam boas. Não é porque você tem a livre liberdade de escolher qualquer religião, que isso indica que todas as religiões sejam boas, de maneira nenhuma, Nos dias de Jesus, dois grupos religiosos destacavam entre os outros. O primeiro grupo é o grupo dos saduceus. Isso nós podemos ver em Atos, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, que eu irei estar lendo. E se você tiver com a Bíblia aberta, leia também para nós estar vendo. O primeiro grupo é os saduceus, que no tempo de Jesus vivia. Capítulo 5 e versículo 17 de Atos dos Apóstolos vai nos dizer assim, 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e chegaram-se e encheram-se de inveja. Então, vemos aí que a primeira grupo religioso que tinha na época de Jesus, onde está registrado aqui no livro de Atos, era um grupo, que a própria Bíblia, ela diz que era uma seita chamada de saduceus, O segundo é os fariseus, bastante conhecido de todo o povo de Deus, que nós iremos encontrar em Atos, capítulo 15, e o versículo de número 5. 15 e versículo 5. Vai nos dizer assim. É bom você estar com a Bíblia aberta para nós estarmos meditando em tudo aquilo que nós iremos estar falando. Como trata da área da apologética, temos que usar a Bíblia. Atos 15, versículo 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhe que guardassem a lei de Moisés. Então vemos aí que o segundo grupo religioso, a segunda seita religiosa que havia na época de Jesus, eram os fariseus. Primeiro, saduceus. Segundo, os fariseus. Embora tivessem posições religiosas distintas, os dois tinham posição religiosa distinta, Isso nós podemos ver em Atos, capítulo de número 23 e o versículo de número 8, que vai nos dizer assim: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito,
mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então vamos ver que elas são distintas, né? São meio distintas. Os saduceus dizem que não há ressurreição, não acreditam em anjo, nem em espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, os fariseus reconheciam uma e outras coisas sim e outras não. Já os saduceus tinham suas divergências, cada um com a sua opinião, cada um com o seu segmento. Então, nós vemos a diferença entre uma e outra, os fariseus e os saduceus, né? Então, elas tinham posições religiosas distintas. Jesus, porém, não poupou chamá-los de hipócritas. Jesus, em várias vezes, chama essas duas religiões, essas duas seitas, de hipócritas, né? Filhos do inferno, chama-se de serpente, raça de víbora. Isso nós podemos ver em Mateus, capítulo de número 23. Veja na sua Bíblia, Mateus, capítulo 23. E o versículo 13. Mateus 23 e 13. Vai nos dizer assim, 23, 13 ao 15. E depois o versículo 33, nós iremos estar lendo, né? Para nós conferirmos aqui. Vai nos dizer assim, Mateus 23 e 13 ao 15. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechai aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrai, nem os que entrariam permitem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sobre pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, tomais 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Aí versículo 33 do capítulo 23 diz, serpentes, raça de víbora, como és capaz da condenação do inferno? Então veja aí que esses dois grupos religiosos, os escribas e os fariseus, que Jesus está debatendo aqui, Jesus chama eles de filho do diabo, serpente, raça de víbora, hipócritas, e diz que esse grupinho religioso, essa seita religiosa, ela tinha o objetivo de pegar os textos e fazer de um texto um pretexto para caber na sua religião. Diz o versículo 14, diz sobre pretexto fazer longas orações, por isso não recebeis maior condenações. Então Jesus disse que eles estavam fechando a porta do céu para aqueles que queriam ir, né? Isso Jesus disse no versículo 13. O próprio Jesus disse, nem vocês vão entrar e nem quer deixar os outros entrar. Eles estavam barrando. Então veja que nem toda a religião ela é segura e perfeita. Veja que o próprio Jesus debate isso. O mestre deixou claro que não aceitava a ideia de que todo caminho leva a Deus e ensinou que há apenas 2 caminhos, né? O estreito, que conduz à vida eterna, e o longo e espaçoso, que leva à destruição. Então Jesus não aceitou esse negócio de dizer que todo caminho leva a Deus, toda religião vai levar você a Deus, de maneira nenhuma. Nem toda religião vai levar você até Deus, de modo algum. Ele deixou bem escrito no seu livro, e dizendo que só existe 2 caminhos para o ser humano. Isso nós podemos ver, né, no livro de Mateus, capítulo de número 7, e versículo de número 13 e 14. O próprio Jesus, ele falando, né, sobre as 2 portas. Ele diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão entrar por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram. Então Jesus disse, não é todo caminho que vai levar o homem até Deus. Não é toda religião que vai lhe aproximar de Deus. De maneira alguma. Jesus quebrou esse preceito, essa ideia que as pessoas tinham. Os apóstolos tiveram a mesma preocupação
não permitir que as heresias, os falsos ensinos, penetrassem na igreja. O primeiro ataque doutrinário lançado contra a igreja foi o legalismo, né? Foi o legalismo. Alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam instigados, os novos convertidos, a praticar lei judaica, principalmente a circuncisão. Em Antioquia havia uma igreja constituída de pessoas bem preparadas do estudo das Escrituras, conforme nós podemos ver em Atos, capítulo de número 13 e o versículo de número 1. Veja aí Atos 13 e 1, vai nos dizer assim. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Calassos de Herodes e o tetrarca e Saulo. Então vemos aí que na igreja de Antioquia havia homens preparados para isso. Esses crentes perceberam a gravidade do ensino de alguns que haviam descido da Judéia e estavam ensinando certas heresias como: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então esses homens preparados da igreja de Antioquia, como já falamos aqui, a Barnabé, Simeão, que era chamado Níger, Lúcio, Manaém, né, Herodes, o tetrarca, Saulo, esses homens que eram preparados, eles perceberam essa movimentação, esse ensino que alguns estavam pregando na igreja aos novos convertidos, dizendo que eles ainda tinham que praticar a prática da circuncisão, né? E a circuncisão, como todos nós sabemos, para aqueles que ainda não sabem, foi a marca que Deus deixou, a aliança de Deus com Abraão, que toda a descendência de Abraão deveria, os filhos homens, ser circuncidados, tirado do seu órgão masculino, o prepúsculo ali, ser cortado. Então toda a descendência de Abraão praticava isso. Todo o povo judeu, todo filho judeu, ele era tirado o prepúsculo do órgão masculino. Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E isso ficou marcado para a nação judaica. Então, no Novo Testamento, Jesus ensinou diferente. Não precisa mais ser circuncidado, porque aquela marca da antiga aliança era a marca da salvação, da aliança que Deus tinha feito com a nação de Israel. No Novo Testamento não precisa mais do ser humano, ou todo judeu, ser circuncidado para ser salvo, de maneira nenhuma. Aí eles estavam pregando que precisava sim. E os apóstolos, esses homens que citamos aqui, em Atos capítulo 13, eles perceberam. E no capítulo 15 de Atos, e versículo de número 1, nós vamos ver que eles logo começam a falar. Então diz assim, capítulo 15, versículo 1 de Atos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, os novos convertidos, se não vos circuncidades, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Então veja que alguns tinham esse pensamento, que para você ser salvo, você precisava ser circuncidado, precisava praticar ainda a prática da circuncisão, né? É tão tal que a pessoa que ela não era circuncidada, eles chamavam de incircunciso. Isso é um incircunciso, né? Porque eles não faziam parte da linhagem de Abraão, da linhagem do povo hebreu, né? Então eles diziam se não fosse circuncidado, então não poderia ser salvo de maneira nenhuma, trazendo os ritos do Antigo Testamento para o Novo, para a lei da graça. Trazia a época da lei e misturava com a graça, que não tinha mais nada a ver. Então, eles viram isso, né? E os ensinamentos daquelas pessoas eram uma ameaça à igreja. Então foi necessário constituir-se um concílio para apreciar tais questões e tomar uma posição diante delas. O que é um concílio? É uma reunião. Precisou os mestres, os líderes da época se reunir, debater sobre o assunto, né? Falar sobre o assunto, ter ali, vamos dizer, uma conferência ali teológica,
que é para estudar sobre a Bíblia, né? Para debater sobre o assunto, e que aí se discorre em Atos capítulo 15 todo. Em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 35, encontramos a narrativa que demonstra a importância de o crente considerar, ficar atento. Veja, os ensinos que contrariam a fé cristã. São muitas as fontes que ameaçam a igreja. Dentre elas, destacam pluralismo religioso. É o tema que estará sendo desenvolvido no primeiro capítulo desse módulo que nós iremos estar estudando. Então, a nossa introdução foi basicamente isso. Nós precisamos ter o cuidado. Por isso que a gente precisa estar atento a estudar, a entender o que a palavra de Deus ela está nos ensinando. Então, essa foi a primeira parte do nosso estudo, no nosso vou chamar de mini curso de apologética. É uma introdução para você ver que quão é importante você estudar a palavra de Deus, né? Você está por dentro. Você veja aqui que nessa introdução que nós demos aqui, vemos duas seitas, os saduceus e os fariseus, que existiam na época de Jesus, dois grupos religiosos. Vemos que Jesus combateu as falsas religião que existia na sua época, né? Vemos que depois que Jesus partiu, os apóstolos ficaram cuidadosos de manter a doutrina que Jesus ele deixou, e vemos que ali apareceu o primeiro ataque doutrinário lançado contra a igreja, que foi o legalismo, e que nós vemos que aparece alguns crentes ensinando algumas heresias, como a prática ainda da circuncisão do Antigo Testamento, e vemos que precisou de um concílio, isso é, de uma reunião, dele se reunir para debater sobre tal assunto, se precisa mesmo ou se não precisa de tal prática no Novo Testamento. Então, veja quão importante é o povo de Deus, ele está preparado para estar atento ao que está ouvindo. Nem toda religião, como nós estamos vendo aqui, é boa. Nem toda religião vai levar você até Deus. Algumas delas, que nem os fariseus, fecham a porta do céu para você, porque estão ensinando falsas doutrinas, estão ensinando falsos ou enganos. São falsos mestres, falsos profetas que existem. Como os saduceus, que não cria na ressurreição de Jesus, não cria em anjo, não cria em espírito, não cria em nada. Vamos dizer que eram quase ateus, né? Não criam quase em nada. Então temos que ter cuidado, né? Então, espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Nós iremos estar gravando outro vídeo, trazendo ainda o segundo assunto desse primeiro módulo, que nós iremos estar estudando, como identificar uma seita. Essa primeira parte foi uma introdução. No próximo vídeo, nós iremos dar continuidade e vamos sair da introdução e vamos falar sobre o pluralismo religioso. É o outro módulo que nós iremos estar estudando nesse curso apologético para a nossa edificação espiritual. Que Deus ele lhe abençoe, Deus ele lhe ajude e que ele continue nos ajudando em nome de Jesus. Amém?